Mateus, né, capítulo 12, verso 7, diz assim: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então nós sabemos que os saduceus, os fariseus e os sacerdotes que pertenciam a essa classe, eles procuravam mais o próprio querer deles. Eles conheciam a palavra, eles tinham a palavra. O próprio nosso Senhor Jesus lhe deu exemplo nos versículos anteriores que Davi teve fome, foi comer o pão da propiciação que não lhe era lícito e ele não foi condenado por isso. Então o que Jesus está dizendo é que mais importante que o sábado, a guarda do sábado, é o amor a Deus, a mensagem de Deus. Amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa força, com toda a nossa mente. E este é o primeiro e grande mandamento. Por isso que Jesus diz aqui: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Tem momentos em que se tem que fazer determinados esforços, né? Ou fazer um sacrifício de algo. Mas Jesus aqui está falando do sacrifício do cumprimento das leis mosaicas, da lei de Moisés. Então o que Deus quer realmente, Ele quer misericórdia, que os irmãos se amem uns aos outros, que os irmãos cooperem uns com os outros, que dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede, ou seja, socorrer ali aquele... Jesus também deu aqui um exemplo, né? Que se caísse um animal em um poço, não iriam logo de corrida socorrê-lo? Claro que sim. Então isso é misericórdia, não deixar o animal morrer ali afogado, mas retirá-lo. Então o que Deus quer, o que Jesus quer, é que a gente tenha misericórdia uns pelos outros, por todos os seres humanos, né? E também até pelos animais, porque Deus se preocupa, é a criação de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas Deus também criou os animais para o seu propósito, porque Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Então Deus quer primeiramente misericórdia. E depois continua. O que significa misericórdia quer e não sacrifício. Não condenarias os inocentes. Por que os inocentes? Porque o povo de Israel, ele pecava, ele continuava na desobediência e achava que a seguir ia entregar um cabrito ou um carneiro, fazia o sacrifício e os pecados ficavam perdoados. Só que a Bíblia diz no Novo Testamento que o crente convertido não vive pecando, mas pode pecar por uma circunstância acidental. Então, se deve fugir do pecado, ou se deve fugir, digamos, do erro. Para quê? Porque Jesus já pagou o preço. Então, nós, sabendo que Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados, a gente deve evitar estar escorregando. Igual na mesma situação como os fariseus, que eles não se preocupavam com isso e todo o tempo insistiam nos mesmos erros. Mas Jesus, no verso 8, ele nos deixa um resumo muito claro do que é o sábado. Qual a importância do sábado? O sábado, ele foi dado na lei mosaica, na lei de Moisés. Porém, Jesus diz aqui, claro, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Tem um outro versículo, a palavra de Deus diz que o Pai trabalha até hoje e eu trabalho, ou seja, que Jesus trabalha também ao sábado. Por quê? Porque quer misericórdia. Mais importante que observar o sábado é a misericórdia. Até porque na Nova Aliança não tem mais dia definido para adorar a Deus. Nós devemos e podemos adorar a Deus todos os dias. Por isso que Jesus é o nosso sábado. Por que é que Jesus é o nosso sábado? Porque nós devemos adorar a Deus todo o tempo. Então, é como eu digo, guardar o sábado e os outros dias andar fazendo coisas que não agradam a Deus, não faz sentido. Então, melhor a gente fazer como Jesus nos ensinou. O nosso Senhor Jesus é o nosso sábado e a gente adora a Ele todos os dias e procuramos lhe agradar
todos os dias. Amém? Glória a Deus. O verso 24 e o verso 14 e o verso 15. O verso 14 e o verso 15, aqui ainda em Mateus 12, nos diz assim: e os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, Jesus, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali. Porque Deus, por Jesus, sabe todas as coisas, nada lhe é oculto. Jesus sabe, e ele sabia também nesse momento que andava entre nós, porque ele era 100% Deus, 100% homem, então ele sabia o que os fariseus pensavam, os fariseus falavam, ele sabia todas as coisas. Então Jesus, porque ainda não era chegado o tempo dele de ser entregue para ser crucificado, Jesus se retirou. Então ele retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente e ele curou a todos. Igreja, o nosso Deus é tão maravilhoso, Jesus Cristo, que ele sendo perseguido, ele sendo maltratado, ele sendo excluído, só que ele tinha sempre misericórdia. Aí a gente remete lá para o versículo 7. Jesus sempre tinha misericórdia. Porquê? Porque a Bíblia diz que ele curava muitos enfermos de muitas enfermidades. Aqui o versículo diz que ele curou a todos. Se nós formos para o versículo 22, também está uma referência aos milagres que Jesus fazia. Diz o versículo 22, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Então, nada é impossível para Deus, igreja. Nós precisamos de ter fé, fortalecer a nossa fé, buscarmos em oração. Porque se nós crermos, tudo é possível. Muitas vezes, eu falo por mim mesmo, igreja, muitas vezes, eu por mim mesmo dou testemunho que às vezes a gente como que fraqueja um pouco. Porquê? Porque nós também temos um corpo físico. Nós temos um espírito, o Espírito de Deus habita em nós, mas nós também temos um corpo físico. E este corpo físico é fraco. Por isso que a Bíblia diz lá que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, para que não façamos o que queremos. Ou seja, a igreja, nós vivemos uma guerra. E essa guerra não é lá fora, não. Essa guerra que estamos falando aqui, a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Esta guerra não é exterior do nosso corpo. Ela não é uma guerra que a gente veja lá fora, como a guerra da Rússia com a Ucrânia. Não. Esta guerra é dentro de cada um de nós. Porque o espírito que está em nós, que somos filhos de Deus, esse espírito que é um espírito zeloso, Deus tem ciúmes de nós, porque nós somos dele, já fomos comprados por um bom preço. Então Deus não quer que a gente escorregue fazendo uma coisa ou outra coisa que desagrada a Deus. Seja uma mentira, seja o que for. Seja seja um adultério, seja o que for. Deus não quer que a gente faça isso. Então, mas a carne gosta dessas coisas. Por isso que é uma guerra dentro de cada um de nós. Todos nós, igreja, sem exceção, nós vivemos uma guerra interior dentro de nós. Mas nós sabemos, porque a Bíblia diz lá nas cartas de Coríntios, que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, Jesus Cristo. Então a gente deposita a nossa oração na presença do Senhor, a gente busca a presença de Deus, a gente clama a graça, a misericórdia de Cristo Jesus e Ele nos dá essa vitória e Ele tem poder para nos curar. Agora, é a nossa fé que fraqueja. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, nos fala que a fé é a firme certeza das coisas que não se veem e a segurança daquelas que se esperam. Então a gente espera algo, mas temos que ter a certeza que vamos alcançar. Aí a gente vê o milagre de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fazia muitos milagres, por isso que Pedro, Tiago, João faziam muitos milagres. Por quê? Porque eles eram cheios do Espírito Santo, eles eram cheios da presença de Deus, eles viram Jesus fazer muitos milagres, muitas curas.
ressuscitar um morto com 4 dias que já cheirava mal. Mas Jesus ressuscitou Lázaro. Então nada é impossível para Deus. Amém? Mas agora, passada esta introdução, né, destes poucos versículos, eu gostaria de me centrar aqui na questão da família. A importância da família. O que é a família? Igreja, eu digo isto com muita tristeza e ao mesmo tempo com muita alegria. Por quê? Porque Deus me gerou em uma família que só minha mãe é que aceitou Jesus, quebrantada de coração. Mas, graças a Deus, a minha mãe me gerou. E graças a Deus, aos 84 anos, ela, né, agora está com 86, 84, foi menos, por volta dos 82 anos, ela creu e falou para mim, com Jesus tudo e sem Jesus nada. Mas os meus irmãos não querem saber de Jesus. Pelo contrário, eu falo de Jesus e eles ficam semanas sem me telefonar. Eu ligo para eles e não atendem. Porque, lá vem o Adérito falando de Jesus. Então eles não querem. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é vida. E a palavra de Deus, ela é forte e poderosa para impactar o coração quebrantado. Porém, o coração que não está quebrantado, ele não aguenta, ele não suporta, ele resiste. Mas Deus é tão maravilhoso que me deu uma família em Cristo Jesus. E se não vamos ver o que é que diz aqui, a diferença entre a família de sangue e a família em Cristo Jesus. Qual delas é que agrada a Deus? Este é que é o mistério. Vamos lá ver. Verso 46, capítulo 12, Mateus, verso 46. Está escrito assim: e falando ele ainda, Jesus Cristo, à multidão, eis que estavam fora sua mãe, seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele, Jesus Cristo, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aí continua no versículo 50, que tremendo. Porque qualquer, igreja, é qualquer pessoa que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, os que são a família de Jesus primeiramente, neste contexto bíblico em que Jesus falou estas palavras, Jesus estava dizendo: a minha família são os meus discípulos, aqueles que me seguem, discípulos e discípulas, homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e anciãos, aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. E este, então, é meu irmão, irmã e mãe. Igreja, neste contexto, e quando a gente lê o contexto bíblico dos evangelhos, a gente vê claramente que a este momento, até a família de Jesus tinha dúvidas se realmente ele era quem dizia ser. Se o que ele fazia realmente era mesmo Deus que estava fazendo, se era mesmo o poder de Deus, se ele era mesmo o Filho de Deus. A Bíblia, porém, nos diz, no livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, que Maria, mãe de Jesus, vendo as maravilhas que Jesus fazia, como quando ele pregou com 12 anos no templo, como quando ele recebeu aquela profecia, quando Jesus foi apresentado, e o servo de Deus que apresentou, Jesus disse: os meus olhos já viram a glória de Deus, né? Então, o que aconteceu? Que efetivamente Maria guardava todas essas coisas no coração, mas ela não tinha ainda aquela fé firme, o entendimento para compreender que Jesus era o próprio Deus, era Jesus, era Deus, porque ele havia nascido do ventre de Maria,
mas ela não conheceu o homem. Foi o Espírito Santo de Deus que fertilizou o óvulo no ventre de Maria. Foi milagre. E isto é tremendo. Igreja, eu uso este argumento quando eu faço evangelismo, nomeadamente para os islâmicos, para os muçulmanos, porque eles em parte creem nisto e em parte não creem. Então eu utilizo muito esta passagem para fazer evangelismo. Amém? Porque eles em parte creem, mas em parte não creem. Mas assim superficialmente, para não prolongarmos o assunto. De qualquer forma, esta passagem ela nos mostra claramente, e é aí que eu quero chegar, que a família de Jesus são aqueles que creem no nome de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que creem que Deus enviou Jesus, que caminhou neste mundo por 33 anos, que pagou o preço na cruz pelos nossos pecados, que declarou na cruz está consumado, ou seja, tudo já foi feito, o preço já foi pago, agora somente resta à criatura de Deus, ao homem e à mulher, crer que Jesus Cristo é o Senhor e será salvo. Mateus 24:13 diz, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, igreja, eu me alegro muito, como eu digo, por uma família linda de Deus, que Deus nos tem dado assim a todos nós, amém? Toda a família de Jesus, todos os crentes em Cristo Jesus no mundo inteiro, mas em especial os que fazem parte das nossas congregações, da nossa congregação. E isso por quê? Porque estamos em comunhão todas as semanas, né? Que é comunhão? O que é estar em comunhão? É estarmos no mesmo espírito. Estamos lendo a palavra de Deus, estamos meditando, estamos falando das obras, estamos falando da graça, do amor de Deus pela vida de cada um de nós, de cada um de vós. Amém? E a Bíblia diz que se nós andarmos em sinceridade de coração, nós veremos a glória de Deus. Está lá nas bem-aventuranças, no livro de Mateus, capítulo 5. Então, igreja, eu quero deixar essa mensagem de conforto, de alegria, de consolo, de regozijo. Deus me dava essa passagem do regozijo há uns poucos de dias. Por quê? Porque o regozijo, ele é muito mais que uma alegria. A alegria, ela é exterior, mas o regozijo é interior. Então, o regozijo de pertencer à família de Jesus, essa alegria, essa satisfação, essa bênção, esse conforto que se sente no coração, que não é exterior, mas que é interior, ele vem de dentro para fora e não de fora para dentro, porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá esse regozijo de estar na presença de Deus. Então é um regozijo, é uma alegria interior das profundezas do coração, estar compartilhando a mensagem de Deus exatamente com quem? Com a igreja, com os irmãos de Jesus, com os filhos de Deus, como diz, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos seus céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Igreja, esta palavra é para cada um de vocês, para se regozijarem em vossos corações, para terem uma semana abençoada. Meditem nesta mensagem. Por quê? Porque o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o consolo que vem do alto não se pode comparar àquelas alegrias externas que a gente encontra na rua. Aquelas alegrias externas da rua que podem durar umas horas, um dia, uns momentos, mas depois passa. Mas igreja, sentir a presença do Espírito Santo, sentir a presença essa presença do Espírito Santo que coloca no nosso coração e ter o regozijo, é essa alegria que vem de dentro, que é o Espírito Santo que coloca, não tem comparação com as alegrias externas, com os prazeres externos ou com as vontades externas. Não, isto é interior. Então eu deixo essa mensagem para a igreja, que tenham esse regozijo durante toda a semana para meditar na palavra de Deus, estar buscando mais e mais a presença do Senhor, sempre agradecidos,
Como o Senhor Jesus disse muito claro, lá no versículo 7, misericórdia quer e não sacrifício. Então, que a gente tenhamos misericórdia pelos outros, que a gente seja uma bênção para aquele que fala conosco, a gente abençoa, a gente não amaldiçoa, porque se nós abençoarmos com bênção, a gente recebe bênção. Então nós andamos na graça, andamos no amor de Cristo, abençoando e recebendo bênçãos. Amém? E o regozijo é isso aí, é a alegria que o mundo não entende, o mundo não compreende, mas nós andamos felizes. Eu tive uma experiência dessas muito linda lá em Liverpool, que eu andava trabalhando e chorando. E os colegas vinham ter comigo, mas Adélio, estás a chorar, está tudo bem, o que é que se passa contigo, estás te sentindo mal? E eu, não, está tudo muito bem comigo. Eu estou chorando, mas é de alegria. E esses meus colegas até hoje me escrevem mensagens pelo WhatsApp. Por quê? Criámos uma amizade porque eles não entendiam. Mas o Adélio, espera lá, mas ele está chorando e está a dizer que está chorando de alegria. Por quê? Porque eu andava orando, trabalhando e orando, conversando com Deus. E então o regozijo era isso, era o Espírito Santo de Deus que colocava aquela paz no meu coração. E isso não tem preço. Igreja, esta palavra é para todos nós, que Deus vos abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus, uma semana abençoada. Amém? Glória a Deus e glória a Deus.